Olá, estudante do 9º ano, como você está? Tudo bem? Eu sou a professora Suzana dos Anjos e essa é mais uma aula de Cidadania e Civismo. Vamos começar agora uma nova etapa de reflexão, tá? Então vamos pensar sobre a Constituição Federal, é isso mesmo, esse documento tão importante que nos ajuda a entender melhor o funcionamento do nosso país e também o nosso papel como cidadãs e cidadãos brasileiros. Vamos lá? Quero começar aqui então com os objetivos da aula de hoje. Vamos refletir sobre a Constituição Federal e a importância de conhecê-la e apresentar quais são os artigos da Constituição Federal que tratam da organização dos municípios. E é muito legal pensar sobre como os municípios se organizam politicamente, por exemplo. Quem são os representantes políticos do município, para você entender melhor o funcionamento da sua cidade, certo? Então, agora o momento da nossa reflexão. O que você já conhece a respeito da Constituição do seu país? Sabe por que todos os cidadãos e cidadãs brasileiras devem conhecer este importante documento? Já refletiu sobre isso? Você conhece a Constituição? Já leu algum trecho da Constituição? Qual que é a importância dele? A Constituição da República Federativa do Brasil é a lei maior do país e nenhuma outra lei pode ir contra o que ela determina. É na Constituição que estão os princípios que regem e orientam tudo o que ocorre em nosso país. Então já dá para a gente perceber como esse documento é fundamental. É nesse documento, é na Constituição da República Federativa do Brasil que está a orientação para o funcionamento do nosso país e também para a nossa organização enquanto cidadãos, certo? A atual Constituição Federal foi elaborada em 1988 e marca o processo de redemocratização de nosso país após o período de ditadura militar, que ocorre entre 1964 e 1985. A Constituição de 1988 ampliou garantias e liberdades das pessoas, além de estabelecer que ninguém está acima da lei. É por isso que ela é conhecida carinhosamente como Constituição Cidadã. Então, há 33 anos atrás, essa Constituição, tal qual a conhecemos hoje, foi formulada com o objetivo de ampliar a nossa liberdade, tá? Acontece então, pensando aí na cronologia histórica, no contexto histórico, essa formulação da Constituição acontece num período de redemocratização de nosso país, tá? Então a necessidade de se estabelecer critérios para o funcionamento das cidades, dos municípios, critérios para o funcionamento do nosso estado, direitos e deveres dos cidadãos, e a Constituição apresenta tudo isso. Vejam aqui alguns itens constantes na Constituição da República. Aqui temos então esse livro, a capa da Constituição, caso você queira pesquisar, baixar, conhecer esse documento. Nele, temos aí a definição das formas de governo e atribuições dos entes da federação. Temos também o regulamento dos direitos e garantias fundamentais, tanto individuais como coletivas. A Constituição discorre sobre a ordem social e deveres de cada membro da nação, além de regular a atividade econômica e financeira do país. Então, ela passa aí por vários campos, por vários interesses dos cidadãos e das cidadãs brasileiras, tá? Conheça um pouco melhor a Constituição da República Federativa do Brasil e entenda a importância desse documento em sua vida.
Caso você queira conhecer melhor a Constituição, sugiro que você assista ao vídeo apontando o celular ali para aquele QR Code, tá? Esse vídeo é uma animação bem divertida, você vai conseguir conhecer melhor a Constituição de forma mais dinâmica, tá? Bom, agora uma tarefinha mão na massa, para vocês pensarem a Constituição na prática e também convencerem os vizinhos, os pais, os colegas a conhecerem melhor este documento. Agora que você já lembrou que é a Constituição Cidadã de 1988, elabore uma campanha de conscientização convencendo os cidadãos brasileiros a conhecerem melhor este documento. Use toda a sua criatividade e os recursos que já conhece. Não esqueça de compartilhar o que produziu com os seus colegas. Então, a ideia é que você crie uma campanha conscientizando as pessoas a conhecerem e a valorizarem a Constituição do nosso país. Você pode criar um cartaz, você pode utilizar o Jamboard, as apresentações do Google, vai da sua criatividade, tá? Eu deixo nas suas mãos. Então, crie essa campanha, convença, compartilhe com os colegas para convencê-los a conhecer a Constituição. Vou deixar você anotar a atividade e já retornamos para entrar aí num tipo específico, né, num artigo específico da Constituição que trata dos municípios.
E aí, pessoal, conseguiram copiar? Então, já vai pensando na sua campanha, né? O que você vai produzir, utilize recursos, você pode fazer desenho, se você gosta de desenhar. Se você não gosta, você pode fazer colagens. Imagina que legal uma campanha assim com várias colagens de imagens de cidadãos brasileiros. Ficaria muito bonito, né? Compartilhe esse trabalho conosco. É sempre legal ter esse feedback dos alunos, saber o que vocês estão produzindo aí na escola, aí do outro lado da telinha, muito bacana, tá? Façam a atividade e isso vai ser legal até para vocês compartilharem e atuarem de forma mais ativa como cidadãos que vocês são, certo? Vamos agora então conhecer uma área e um recorte da Constituição que trata dos municípios, da organização dos municípios. Então, lá no título 3 da Constituição, nós temos um texto tratando sobre a organização do Estado, né? E dentro desse título 3, dos artigos 29 a 31, vão tratar dos municípios. Vejam essa imagem representando todos os municípios que constam em nosso país, né? E aqui, então, uma curiosidade sobre o que se compreende, né, a definição de município. O que se compreende como município? Município e cidade são a mesma coisa ou tem significados diferentes, né? A palavra município faz referência a uma região que conta com administração e jurisdição próprios. Trata-se da união de espaços urbanos e rurais. Então, quando nos referimos à cidade, estamos nos referindo a esse aglomerado de pessoas, né, que estão reunidas no espaço urbano, né? Porém, o município, ele reúne espaços urbanos e também espaços rurais. Todo município possui certa autonomia, como a possibilidade de criação de leis próprias. E, obviamente, essas leis não podem ser contra aquilo que está na Constituição, já que a Constituição é a lei maior da nossa federação. Você sabia? Atualmente o Brasil tem 5.570 municípios. É o tamanho do nosso país. Com exceção de Brasília e do arquipélago de Fernando de Noronha, todo o Brasil é subdividido em municípios. O Paraná é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 399 municípios. Vejam o mapa aqui embaixo, vocês podem acompanhar quantos municípios nós temos, né? Vamos lá localizar a capital, Curitiba, mas olha só quantos municípios diferentes que nós temos aqui nesse mapa. Então, só para vocês terem uma noção da grandiosidade desse estado e também da grandiosidade de nosso país com 5.570 municípios. Obviamente, precisamos de uma legislação que vá organizar o funcionamento de todos esses municípios e começa lá na Constituição, nos parágrafos, nos artigos que eu acabei de comentar com vocês. Então, o município é a menor unidade político-administrativa existente. A administração de um município é realizada por, então, quem organiza, administra politicamente o município? Prefeito e o seu vice, né? Eles são eleitos democraticamente. O prefeito é o responsável pela gestão do município. Então, o prefeito é aquele que vai organizar como é que os serviços públicos vão se dar dentro do município, as contas da cidade, a distribuição dos valores ali, né, das verbas dentro do município, certo? Então, tudo isso é função do prefeito e o seu vice que vai acompanhá-lo e também substituí-lo em caso de ausência. Os secretários são escolhidos pelo prefeito para auxiliá-lo nos assuntos relacionados à gestão do município. Então, nós não escolhemos diretamente os secretários, mas podemos escolher o prefeito, a prefeita da cidade, determinar
que vai determinar quem serão os seus secretários. Secretários de Educação, secretário de Saúde, secretário de Finanças, enfim, tudo aquilo que é importante para a organização do município. E os vereadores, esses também eleitos democraticamente pelo voto popular. Eles representam a ligação entre o governo e o povo, tá? Então, a função dos vereadores é fazer essa mediação entre o prefeito do município e os anseios do povo, a necessidade do povo. E por isso que um vereador, a partir dos 18 anos, uma pessoa já pode se candidatar a ser uma representante como vereadora da sua cidade. Vamos fazer uma atividade sobre isso? Então, você sabe como funciona a atual gestão do seu município? Eu quero que vocês pesquisem. Primeiro, quem é o prefeito do seu município? Qual é o partido político deste prefeito? Cite o nome de 3 vereadores de seu município e onde fica a Câmara Municipal e a Prefeitura em seu município. Então, quero que você pense como é que se dá a organização atual da política da gestão da sua cidade, certo? Vou deixar um tempinho para vocês pesquisarem essas informações aqui e já retornamos para falar um pouco mais sobre a Constituição e os artigos referentes aos municípios.
E aí, pesquisou? Conseguiu encontrar todas essas informações lá? Claro que cada um aí está no município, então tem um prefeito diferente, vereadores diferentes, partidos, né, que eles representam também são diferentes. A Câmara e a Prefeitura, em muitas cidades elas são no mesmo lugar, em outras cidades elas são em espaços diferentes, tá? Como é que é organizado aí na sua cidade? Converse um pouco mais com a sua turma sobre isso. Agora vamos conhecer mais de perto alguns artigos da Constituição que se referem à organização dos municípios. Temos aqui o artigo 29. O artigo 29, ele se refere ao regimento do município a partir de lei orgânica, de acordo com os princípios constitucionais. A ideia é de que o município vai ser regido através da sua legislação própria. A composição da gestão municipal e da escolha democrática dos gestores. Falamos um pouco agora sobre essa composição: prefeito, secretarias, vereadores, né, a Câmara dos Vereadores. Então, como ocorre essa constituição, essa composição está lá na Constituição Federal. Os recursos financeiros para o funcionamento do município. Então, esses itens essenciais vão aparecer lá no artigo 29 da Constituição. No artigo 30, nós temos as competências do município, as suas obrigações, o que ele precisa cumprir, o que ele precisa disponibilizar para os cidadãos daquele município, como, por exemplo, legislar sobre assuntos de interesse local, instituir e arrecadar tributos, bem como aplicá-los conforme necessário, organizar e prestar serviços públicos de interesse local, né? Então, a competência desses representantes que vão gerir o município, né? Definindo: preciso de verbas aqui para a saúde na minha cidade, preciso de verbas para segurança pública, para educação, tá? Então, tudo isso vai ser definido e organizado, é competência do município organizar tudo isso, certo? No artigo 31, nós temos a questão da fiscalização do município. Quem fica orientado e determinado a fiscalizar o município? Então, esse artigo trata da fiscalização do município pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Vereadores fiscalizam o prefeito, certo? E também há o poder executivo ali, aliás, o prefeito representa esse poder executivo, né? Mas ele é mediado, ele é fiscalizado pelo poder legislativo dos vereadores, certo? Bom, agora, caso você queira conhecer um pouco mais as funções de um prefeito numa cidade, caso você queira pensar um pouco mais sobre isso, até mesmo para cobrar do prefeito da sua cidade que cumpra com as suas atribuições, você pode assistir o vídeo aí sugerido pela professora. O canal se chama Politize, é um canal muito bacana que te ajuda a entender melhor o funcionamento da política na sua cidade, no seu estado e no seu país. Então veja lá, aponte seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela, assista ao vídeo para conhecer melhor as funções do prefeito. Vamos agora para a revisão da aula de hoje. Então, hoje vimos que a Constituição da República Federativa do Brasil é a lei maior de nossa nação. Nela consta tudo aquilo que é fundamental para a organização do país, como, por exemplo, o estabelecimento de critérios para o bom funcionamento e a organização dos municípios. Lá no título 3, Organização dos Estados, é que constam artigos, então dos artigos 29 ao 31, que tratam justamente da organização municipal, certo? Bom, pessoal, eu agradeço muito a sua participação em mais uma aula. Espero que você tenha gostado dessas reflexões, desse conhecimento sobre a Constituição. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!